Boa noite. O privilégio é todo meu de estar aqui hoje junto com vocês, junto com o pastor Fábio. Como ele disse, nós trabalhamos juntos, desenvolvemos uma amizade. Como é legal também estar aqui com amigos tão queridos que fazem parte da nossa história. E eu vim acompanhado hoje da minha mãe, Dona Margarete Matos. Minha esposa e filha estão lá em Indaiatuba, ficaram lá. Mas, como o Fabinho disse, sou pastor da Igreja Batista Redenção, conhecida como Igreja Red, carinhosamente. E muito feliz de hoje compartilhar a palavra aqui com vocês. Eu trouxe juntamente comigo, eu vou fazer uma rápida propaganda, 2 livros que eu lancei nesse ano. Esse livro, o primeiro livro, se chama Jesus Não É Quem Você Pensa. Tá? Esse livro nasceu de um incômodo do meu coração, por perceber que muitas pessoas acreditam em Jesus, mas não conhecem a Jesus de fato. Pelo contrário, acreditam num Jesus que não corresponde ao verdadeiro Jesus. É uma caricatura de Jesus, é uma ideia criada a respeito de Jesus a partir de suas expectativas e desejos. É tipo Deus Xuxa, né? Tudo que eu quiser, o cara lá de cima vai me dar. Então, o objetivo desse livro foi apresentar o verdadeiro Jesus por meio do Evangelho de João, que foi o discípulo amado mais próximo de Jesus. E então esse livro ele é um livro criativo para compartilhar o Evangelho, para nós conhecermos a Jesus mais profundamente e também para compartilhar o Evangelho. Eu chamei um artista famoso no Brasil, Felipe Guga, que fez um trabalho incrível. O livro é cheio de figuras. Ele começa falando sobre Jesus como Cordeiro de Deus. E ao longo do livro, apresentando o Evangelho, nós vamos fazendo a transição para o leão da tribo de Judá, o Cristo vitorioso que venceu e ressuscitou. Então o livro é uma leitura fácil, bacana, profunda, também apresentando a Jesus. Fica a dica se você quiser compartilhar com alguém. Recentemente uma moça lá da nossa igreja levou para a mãe e ela disse: Tiago, minha mãe é uma católica / espírita / todo pacote, né? E eu oro há 25 anos pela vida dela. Ore, pastor, para que, quem sabe, Deus toque o coração dela. A mulher leu o livro em apenas 3 dias. E ela ligou para a filha e disse assim: filha, eu preciso falar urgentemente com o seu pastor. E eu disse: pode vir. Essa mulher estava com câncer terminal. E ela entrou na minha sala com uma sacola grande. E ela disse: pastor, eu li o seu livro e eu quero dizer que eu entendi que Jesus Cristo é o Salvador do mundo. E hoje eu vim aqui tomar a decisão mais importante da minha vida. Eu quero me render a Ele. E ela rasgou a sacola, os ídolos dela caíram no chão. Ela falou: pastor, eu trouxe porque eu não preciso mais disso. Eu descobri que Jesus Cristo é o único e suficiente Salvador. Nós batizamos ela depois de 2 semanas, depois de 1 mês, ela acabou falecendo. Não foi curada do câncer, mas foi curada do pecado, da morte, recebeu a vida eterna. E foi uma história incrível, assim. Esse livro tem produzido muitas histórias incríveis, por incrível que pareça, apesar do autor ser ruim, o livro já se tornou um best-seller da Thomas Nelson, foi lançado em janeiro e já são mais de 20 mil cópias vendidas nesse ano. O outro livro é esse aqui, Burnout. Eu conto a história de um momento na minha vida ministerial em que eu praticamente quase sucumbi. E eu decidi estabelecer um novo ritmo de vida e eu comecei um estudo profundo sobre as causas, razões da exaustão e do esgotamento nas nossas vidas, no nosso tempo. E então esse livro esse estudo se tornou um livro da Thomas Nelson, foi lançado agora na Bienal. Ele está quentinho, acabou de sair do forno. Se você quiser adquirir esses 2 livros, ali no final do culto eu estarei ali com vocês e será uma alegria compartilhar isso com vocês. Bom, eu quero falar sobre esse tema hoje com vocês, o que Deus está fazendo no mundo e como fazer parte disso. Recentemente, eu tive o privilégio de participar de um encontro chamado Encontro de Lausanne. O que é um Encontro de Lausanne? O Fabinho me pediu para compartilhar hoje sobre este tema, sobre o que foi falado, o que aconteceu no Encontro de Lausanne. Mas antes de tudo isso, deixa eu explicar para vocês o que é um Encontro de Lausanne. Existia um homem que viveu nesse planeta Terra, um homem incrível que todos aqui conhecem, dispensa apresentação, doutor e pastor Billy Graham. E Deus colocou, ele foi o maior pregador da história do cristianismo.
ele pregou para milhões e milhões de pessoas a respeito, e levou essas pessoas a Jesus. E Deus colocou na vida do Billy Graham um sonho. O sonho do Billy Graham era unir todos os evangélicos com a tarefa em comum de evangelizar todo o mundo. O Billy Graham queria terminar a tarefa da grande comissão. E para isso ele entendia que essa grande comissão exigia uma grande colaboração. Ele decidiu então reunir todos os líderes evangélicos, ou os principais líderes evangélicos de cada país do mundo. Esse primeiro encontro, ao lado de John Stott, que foi o seu parceiro para criar o primeiro Pacto de Lausanne, em 1964 eles se reuniram na cidade de Lausanne, na Suíça. A cidade de Lausanne então deu nome ao movimento que ali se iniciava. Depois houve um outro encontro na cidade de Manila, nas Filipinas, em 1989. O terceiro encontro aconteceu no ano de 2010, na cidade do Cabo, na África do Sul. E o quarto encontro de Lausanne em toda a história aconteceu há um mês atrás, lá em Seul, na verdade há 2 meses atrás, mais ou menos, 1 mês e meio, em Seul, na Coreia do Sul. E eu tive o privilégio, recebi o convite para participar desse encontro ao lado de líderes representando cada país do planeta Terra. Qual foi o tema de Lausanne, do nosso encontro desse ano de 2024? Que a igreja declare e demonstre Cristo unida. Esse é o nosso desafio, foi sobre isso que nós falamos em Lausanne, sobre a missão que nós temos como igreja de declarar e demonstrar Cristo juntos. Foi um encontro impressionante. A Coreia do Sul é um país muito desenvolvido, influenciado, altamente influenciado pela cultura americana, e eles reuniram lá cerca de 5.000 líderes que estavam juntos adorando a Deus em uma só voz. Gente, foi como que viver uma experiência, um pouquinho daquilo que um dia nós vamos viver no céu. Imagina isso, você chegar num lugar onde todos os povos, todas as tribos, de todas as línguas, estão reunidos cantando em uma só voz ao nosso Senhor e Salvador Jesus. Isso me fez lembrar aquele texto de Apocalipse 7:9 que diz: depois disso, vi uma imensa multidão, grande demais para ser contada, de todas as nações, de todas as tribos, de todos os povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro. Foi um vislumbre daquilo que nós vamos viver no futuro, durante a eternidade, adorando ao único que é digno diante do trono. E fomos recebidos lá pela igreja coreana, que investiu nesse encontro para que a igreja pudesse junta orar e pudesse junta trabalhar para levar o nome de Jesus a cada lugar do planeta Terra. Eu não sei se você sabia disso, mas a Coreia do Sul é um dos países mais cristãos do mundo. Porque quando houve a guerra na Coreia, Estados Unidos foi até lá apoiar a Coreia do Sul e a Rússia foi apoiar a região do Norte. A guerra então dividiu a Coreia do Norte e a Coreia do Sul. Estados Unidos ficou do lado da Coreia do Sul. Coreia do Norte se tornou uma ditadura influenciada pelo comunismo e socialismo russo. E a Coreia do Sul, então, influenciada pela cultura americana, recebeu missionários americanos e houve um grande avivamento no século passado, um grande avivamento. A maior igreja do mundo se encontra na Coreia do Sul. São mais de 400 mil membros. Consegue imaginar algo assim? A Coreia do Sul viveu um grande avivamento. E sabe qual foi a maior marca desse avivamento? Oração. Coreia do Sul é um país, é um povo de oração. 2 coisas me chamaram muito a atenção com relação aos coreanos. Primeiro, eles foram muito simpáticos, eles foram muito acolhedores, eles nos receberam, eles investiram para que nós pudéssemos estar lá. Segunda coisa que me chamou a atenção é que eles são um povo de oração. E eu lembro que eu estava saindo do hotel um dia para ir até um encontro, e uma senhora coreana perguntou se eu queria uma carona. Ela tinha pego um Uber, nós pegamos o Uber junto, e eu perguntei para ela o que ela estava indo fazer lá.
e ela disse, olha, eu faço parte de uma das igrejas que está apoiando o movimento e eu estou indo para orar. Ela ia orar naquele dia das 9 da manhã até as 9 da noite. Um povo de oração. Quando nós chegávamos lá, haviam coreanos que estavam na frente da conferência de joelhos, eles passavam horas orando, orando. E sabe qual era o motivo da oração? Para que Deus despertasse a igreja ao redor do mundo, para que a igreja possa se unir e possa pregar o evangelho junto. Uau! Gente, que experiência incrível. E eu gostaria de compartilhar com vocês 3 lições de Lausanne, desse encontro de líderes de 202 países, se não me engano são 196 países oficiais, ou seja, existiam pessoas que são de países que nem são reconhecidamente países oficiais, né? Líderes de todas as partes do mundo. Ouvimos muitas histórias, eu quero compartilhar 3 lições para a sua vida, para essa igreja, para as nossas igrejas. A primeira lição é: Deus continua agindo poderosamente no mundo. Deus continua agindo poderosamente no mundo. Marcos 16:15 diz, Jesus lhes disse, vão ao mundo inteiro e anunciem as boas novas a todos. Ide e pregai o evangelho a toda criatura, diz a versão mais antiga. Eu nasci numa família, num lar, onde eu costumo dizer que nós não tínhamos decoração na nossa casa. Nós tínhamos a Bíblia espalhada pela casa. Quando nós acordávamos pela manhã, eu ia até meu armário, tinha versículo bíblico no armário, eu chegava no corredor, tinha versículo bíblico no corredor, eu entrava no espelho do banheiro, quando eu ia escovar os dentes, eu escovava os dentes lendo versículo bíblico todos os dias. Eu passava pela sala de casa, tinha o versículo gigante do casamento dos meus pais, e eu chegava na mesa da cozinha do café da manhã, sentava para tomar meu café da manhã, com um versículo gigante em letras garrafais na parede. Sabe que versículo era? Marcos 16:15. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Esse foi o meu chamado. Eu costumo dizer que Hebreus 4:12, né, que diz que a palavra de Deus é viva e poderosa. Isso é verdade, eu experimentei isso na minha vida. Quando eu tinha 14 anos, eu recebi o chamado para o ide pregar o evangelho a toda criatura. Agora, eu estou te contando essa história porque esse versículo, ele nos chama para fazer parte dessa missão, mas esse versículo, primeiramente, ele foi dado àqueles discípulos de Jesus, que após verem, vivenciarem a ressurreição de Jesus, foram impactados por aquele evento, se tornaram testemunhas de que Jesus Cristo era de fato quem ele dizia ser, ele provou ser o próprio Deus por vencer a morte. Então agora Jesus se volta para eles e diz, vão agora e contem para o mundo inteiro, anunciem as boas novas. Quais são as boas novas? As boas novas de que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida, que ele se revelou a nós em forma humana, que ele viveu, ele sofreu, ele morreu pelos nossos pecados, mas ele ressuscitou e todo aquele que nele crer terá vida. Essas são as boas novas do Evangelho. A palavra Evangelho vem do grego evangelion, que significa boas novas, é uma boa notícia. Nós somos encarregados de levar essa boa notícia ao mundo de más notícias. Nós ligamos os jornais, são más notícias. Nós vivemos hoje no meio de más notícias, mas nós temos uma excelente notícia de que há uma vida melhor do que essa, de que há uma vida maior, de que há uma vida abundante em Cristo Jesus. Essa é a maior missão, essa é a nossa vocação cristã. E aqueles discípulos, em Atos capítulo 1:8, eles receberam poder. Jesus disse para eles, vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. E serão minhas testemunhas em toda parte, em Jerusalém, em toda a Judéia, em Samaria e nos lugares mais distantes da terra. Eles receberam o Espírito Santo, receberam poder, e aquele poder era especialmente importante naquele momento para que eles tivessem autoridade.
por meio dos milagres que os discípulos realizaram, curando pessoas, curando os enfermos, libertando endemoniados e pessoas que passavam por lutas profundas, foi por meio desses milagres que Deus mostrava que de fato aqueles homens estavam o representando. Então, eles foram e eles começaram a pregar o evangelho a partir de Jerusalém, em toda a Judeia, em Samaria, e Paulo e os discípulos, alguns deles foram aos lugares mais distantes da terra. Agora, você tem ideia de como anda, como está o andamento dessa missão que começou há 2000 anos atrás? Não seria legal a gente ter números de como está o andamento da missão? Pois eu gostaria de te mostrar alguns números. Queria te dizer que hoje no mundo, 31% da população global é cristã. É claro que esse dado inclui os católicos. São todos aqueles que declaram crer em Cristo Jesus como Filho de Deus e Salvador do mundo. Então esse dado é revelado como 31% da população global é cristã. Se existem no mundo aí em torno de 8 bilhões de pessoas, são cerca aí de quase 3 bilhões de pessoas no mundo que professam sua fé em Jesus. Há um outro dado importante que Lausanne trouxe, da porcentagem do cristianismo global. Olha só que interessante isso. Desses 31%, desses 3 bilhões de pessoas, quase 10% está nos Estados Unidos. Os Estados Unidos continua sendo o país mais cristão do mundo. Em segundo lugar, vem o Brasil, com 7,70%, quase 8% da população global cristã do mundo, incluindo católicos e evangélicos. O México vem com 5%, Rússia com a fé ortodoxa, 4,79%, China 4,23%, Filipinas, Nigéria, República Dominicana, Etiópia, Índia e por aí vai. São países que possuem presença cristã e creem em Jesus. Outro dado importante para nós é os principais fluxos missionários. Estados Unidos está na frente como o país que mais enviou missionários ao campo missionário. 135 mil missionários foram enviados. Mas olha que dado interessante, o Brasil, que era um campo missionário, está se tornando uma força missionária. O Brasil já enviou 40 mil missionários. O Brasil é uma potência missionária. Coreia do Sul já enviou 35 mil missionários, Filipinas já enviou mais de 25 mil missionários, Nigéria mais de 20 mil missionários. E lá no encontro de Lausanne, nós tivemos todos os continentes e regiões representadas por líderes e pastores, e nós recebemos um report do que está acontecendo em cada área do mundo. Na América do Sul, nós temos o dado de que, como eu disse, a América do Sul se tornou uma potência missionária com crescimento notável de igrejas e envio de missionários. Na África, a África está experimentando um avivamento, experimentando um rápido crescimento do cristianismo. A África foi de 9 milhões de cristãos há 100 anos atrás para mais de 600 milhões de cristãos em apenas 100 anos. É um avivamento acontecendo na África e existe uma grande migração acontecendo da África para a Europa. E algo muito bacana que Deus está fazendo por meio dos imigrantes é que os africanos eles têm uma fé vibrante, uma fé viva, e eles estão indo ao continente europeu e lá eles estão influenciando pessoas, abrindo novas igrejas. Isso está fazendo com que também o continente europeu possa viver micro-avivamentos dentro do seu continente. Estados Unidos é um país que tem enfrentado a secularização, a nova geração de cristãos não quer mais saber de Deus e da igreja, porém, há uma nova geração nascendo, vivendo um avivamento, especialmente em campos universitários. Sabe o que está acontecendo nos Estados Unidos? Nas universidades, os jovens estão parando as universidades para orar. São grandes movimentos de oração entre os jovens. Coisas incríveis estão acontecendo. Na Europa, jovens e igrejas estão reacendendo a fé em um contexto secular. O que aconteceu com a Europa? O que pode acontecer com cada igreja.
Toda igreja tem data de validade, infelizmente, toda igreja local. Por quê? A igreja local, ela nasce como um movimento. Depois, ao longo do tempo, conforme ela cresce, ela se torna um monumento. E se esse monumento não for revitalizado, ele se torna um museu. São os 3 M's da igreja local. Movimento, monumento, museu. O que aconteceu na igreja da Europa é que as igrejas se tornaram museus. Você vai hoje para a Europa, você vai hoje para a Itália, você quer tirar foto daquelas igrejas maravilhosas, mas boa parte das igrejas hoje se tornaram museus ou se tornaram bares, se tornaram restaurantes. E a Europa, que foi o berço do cristianismo, que mais enviou missionários para o mundo, a Europa hoje é um contexto extremamente secular. As pessoas não querem mais saber de Deus, mas existem jovens e existem... Vocês conheceram a Sara e o René que estão na Itália. A Sara faz parte de um avivamento, de reavivamento de jovens na Europa. E eles estão dizendo que a Europa não é mais um país pós-cristão. Ele é um país pré-avivamento. Eles estão trabalhando por isso. Deus tem feito grandes coisas na Europa. Na Ásia, a expansão do evangelho está acontecendo em regiões que antes eram inacessíveis. Tá? Então, esse é um reporte da missão. Os discípulos, eles foram. E qual é o resultado disso? Aqui está aquilo que hoje está acontecendo no mundo. Porém, um outro dado importante. Nós ainda temos uma missão a realizar. Né? A cada hora no mundo são 150 mil mortes. E 4 mil pessoas morrem por hora sem conhecer a Cristo. Significa que nessa 1h30 que nós estamos aqui sentados, 6 mil pessoas estão morrendo sem conhecer a Jesus. Eu não sei como você recebe esse dado, mas isso mexe profundamente comigo e deveria mexer conosco. Muitas vezes pessoas perguntam para mim o seguinte, é uma pergunta muito importante. O que acontece com aqueles que morrem sem conhecer a Jesus? O que acontece nós sabemos. Aquele que não se rende a Jesus está condenado ao inferno. Romanos 10:17 diz, portanto, a fé vem por ouvir, isto é, ouvir as boas novas a respeito de Cristo. Eles precisam ouvir as boas novas, eles precisam ouvir o Evangelho, porque a fé vem pelo ouvir. Continua o texto dizendo, pois todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas como poderão invocá-lo se não crerem nele? E como crerão nele se jamais tiveram ouvido a seu respeito? E como ouvirão a seu respeito se ninguém lhes falar? E como alguém falará se não for enviado? Nosso papel de enviar, de ir. Por isso as Escrituras dizem, como são belos os pés dos mensageiros que trazem as boas novas. Deus continua agindo poderosamente no mundo. Segunda lição, pessoas estão arriscando a sua vida para falar de Jesus diante dessa realidade de que tantas pessoas ainda estão morrendo sem conhecer a Jesus. Existem pessoas que têm dedicado as suas vidas para levar as boas novas e o Evangelho. Paulo foi um desses, como diz Atos 20:24, Paulo diz, mas minha vida não vale coisa alguma para mim, a menos que eu a use para completar a minha carreira e a missão que me foi confiada pelo Senhor Jesus, de dar testemunho das boas novas da graça de Deus. Paulo, nesse texto, ele está saindo de Éfeso. E a turma de presbíteros e líderes de Éfeso diz, Paulo, não vá embora. Porque se você voltar, o plano de Paulo era voltar para Jerusalém para pregar o evangelho para aqueles judeus. E o povo disse, Paulo, não vá para Jerusalém, porque se você for, eles vão matar você. Paulo já tinha ido, já tinha sido expulso de Jerusalém, tinha custado caro para ele passar muitos anos lá em Tarso. Agora você vai voltar novamente, é um erro voltar novamente para lá. O que Paulo diz? A minha vida não vale coisa alguma para mim, a menos que eu a use para falar de Jesus. Custe o que custar. Sabe, quando nós vemos essas histórias dos discípulos de Jesus que deram suas vidas, porque eles saíram para pregar o evangelho e eles deram a vida por isso. E ninguém dá a vida por algo que sabe que é mentira. Eles deram a vida por isso porque eles viram. Eles deram a vida por isso porque eles sabiam que era verdade, foram testemunhas. Os 12 morreram de forma
cruel. Um foi decapitado, o outro foi crucificado, o outro foi arrestado, o outro foi apedrejado, o outro foi queimado. Assim eles morreram, dando a vida, arriscando suas vidas para falar de Jesus. Mas o que nós precisamos entender é que até hoje pessoas assim como Paulo e esses discípulos estão arriscando e estão morrendo por falar de Jesus, porque existem muitos países ainda fechados ao evangelho. Porém, missionários estão pregando mesmo sob proibição. As portas que estão fechadas não têm sido uma barreira para essas pessoas tocadas por Deus para levar o evangelho àqueles que nunca ouviram. Eles estão indo de maneira estratégica, estão entrando em países onde o evangelho é inacessível. Nós tivemos o testemunho, por exemplo, do pastor Farjid Fatih, que disse, é um pastor iraniano: passei 5 anos preso apenas por ser cristão. No primeiro ano, passei 361 dias em uma solitária de 2 por 2. Por 1 ano eu não vi a luz do sol, mas o meu Senhor foi a minha luz por todo esse tempo. Sabe o que aconteceu com o pastor Farshid? Ele saiu de Lausanne em 2010, na cidade do Cabo. Ele voltou para o Irã e foi preso. Ficou 5 anos preso. Quase 1 ano dentro de uma solitária. E ali o Senhor foi a sua luz. Nós ouvimos o testemunho dessa cristã iraniana, a Sara, que disse: quando eu estava naquela solitária, presa também por pregar o evangelho, uma jovem, decepcionada com Deus, ele falou comigo: por que você está agindo como se eu ainda estivesse morto? Cristo libertou ela. Uma outra jovem iraniana compartilhou que ela estava na solitária também, ela teve um encontro, ela conheceu a Jesus lendo uma página da Bíblia, começou a pregar o evangelho. A família dela então chamou a polícia, porque descobriu que ela tinha se tornado cristã. Ela foi presa e na solitária Jesus foi ao encontro dela dizendo: eu vou te usar para ganhar o meu povo. Sabe o que está acontecendo no Irã? O evangelho está explodindo no Irã, em igrejas secretas. Segundo lugar, milhares de muçulmanos estão se rendendo a Cristo, por meio de pessoas que estão arriscando sua vida. Isso está acontecendo agora. Eu não sei quantos de vocês já ouviram falar, se ele já esteve aqui, o irmão Mehdi. O irmão Mehdi, ele era príncipe do Marrocos, filho da maior autoridade religiosa do Marrocos. O pai dele, o homem que lidera Marrocos, o rei de Marrocos, um homem rico, um homem bilionário, muçulmano, um país fechado ao evangelho, completamente fechado ao evangelho. Então o Mehdi começou a fazer o mestrado, seguindo o caminho do pai, para assumir o lugar do pai. O Mehdi começou a fazer o mestrado em religião muçulmana, islâmica. E aí no mestrado o professor liberou para ele, disse assim: Mehdi, você vai ter que fazer um TCC sobre o evangelho de Lucas. Você vai rebater o evangelho de Lucas com o Alcorão. Para quê? Sabe o que aconteceu? O Mehdi disse que ele começou a ler a palavra de Deus, o evangelho de Lucas. Enquanto ele lia o evangelho de Lucas, ele conta que havia uma presença. Ele percebia que havia uma presença, porque ele estava lendo o livro na presença do autor. Então aquilo começou a incomodar profundamente ele. E ele não conseguia mais desgrudar daquele livro, ao ponto de que, para que não fosse descoberto que ele estava indo além dos seus estudos para o projeto de TCC, ele ia para o banheiro, se trancava no banheiro e ficava lendo o livro. Até o dia que ele não conseguia dormir à noite pensando em tudo isso, pensando em Jesus Cristo, e diz que Jesus então disse para ele: Mehdi, sou eu, o Filho de Deus, Jesus Cristo, eu estou aqui. Mehdi se rendeu a Cristo no quarto da casa dele, se tornou um cristão, encontrou depois de algum tempo uma igreja secreta 600 quilômetros da sua casa. Então ele ia uma vez por semana para essa igreja secreta para estudar a palavra e se preparar, até o dia que ele tomou uma decisão: eu preciso compartilhar com meu pai. Ele se voltou para o pai dele e disse: pai, eu preciso falar a verdade, eu me tornei cristão, eu conheci Jesus, eu creio em Jesus,
porque Ele é o Salvador, o único Senhor, o único verdadeiro Deus. Sabe o que aconteceu? Ele foi abandonado, rejeitado pelo seu pai, foi mandado embora, ele teve que fugir do Marrocos. Ele tem um atestado de óbito hoje no Marrocos, ele está morto para o seu pai e para o seu país, e ele não pode voltar, porque se ele voltar, ele é morto. Ele nunca mais, fazem muitos anos, ele nunca mais teve contato com seu pai. Mehdi veio morar no Brasil. E hoje ele é um pastor aqui no Brasil, ajudando a converter muçulmanos e apresentar Jesus. E sabe o que o Mehdi disse? Eu perdi meu lugar na família real do Marrocos, mas ganhei um lugar mais importante na família do Rei dos Reis, o Senhor Jesus. Deus continua agindo poderosamente no mundo e pessoas estão arriscando sua vida para falar de Jesus. As igrejas domésticas estão crescendo na China. Os crentes estão se arriscando na China. Diz que o maior problema da igreja na China é o violão. Sabe por quê? Que todo mundo sabe que se tem um violão é crente. Então não pode levar violão no carro. Se leva o violão no carro, leva o violão escondido. Tira o violão escondido. Os cultos acontecem cantando bem baixinho. Batismo na banheira do banheiro, se tiver banheira, na banheira. É assim que as coisas estão acontecendo, mas igrejas domésticas estão explodindo na China. Igrejas subterrâneas na Coreia do Norte. Eu tive o privilégio, recebi o convite para fazer uma visita à zona desmilitarizada, que é uma zona neutra entre a Coreia do Norte e a Coreia do Sul. O país foi dividido no meio e é uma zona neutra no meio. Inclusive, há 2 semanas atrás, 3, a Coreia do Norte explodiu toda a zona neutra, as pontes, né, que ligam a zona neutra da Coreia do Norte e Coreia do Sul. E eles estão num momento de tensão. A guerra nunca acabou lá, entre eles. Mas a Coreia do Norte é fechada ao Evangelho. E nós recebemos um convite para ir até lá, essa zona neutra. E foi um dos momentos mais impactantes da minha vida. Chegar e poder ver, a gente enxergou o povo no campo, trabalhando, as crianças saindo da escola. Existe um ditador lá, um homem terrível. Famílias foram divididas. Eu vi um testemunho de um coreano lá que seu irmão ficou do outro lado porque os pais saíram correndo na guerra, não tiveram tempo de pegar todos os filhos e os filhos que ficaram para trás eles nunca mais viram. O evangelho é proibido lá. Mas isso não tem impedido as pessoas de pregar o evangelho. Existem cristãos lá dentro. E mais do que isso, existem igrejas subterrâneas e os especialistas estimam que existem 300 mil cristãos cultuando a Deus em igrejas subterrâneas, arriscando suas vidas. Isso significa que hoje, quando nós viemos ao culto para cultuar a Deus de maneira livre, podendo cantar alto, de portas abertas, 300 mil pessoas arriscaram as suas vidas para poder cantar e ouvir sobre Jesus. Que privilégio nós temos, não? Mas eu ouvi o testemunho de uma egípcia, a Enisaki, uma grande mulher, uma grande líder que eu admiro muito. Já sigo há alguns anos ela, desde o momento que estive na Indonésia com ela, agora na Coreia do Sul, e ela compartilhou algo maravilhoso. Ela disse que no Egito, 25 cristãos foram assassinados pelos muçulmanos. Os muçulmanos levaram esses 25 cristãos até a beira da praia. Esse vídeo está no YouTube, se você quiser acessar. Os muçulmanos deixaram um vídeo escrito assim, o título do vídeo é Um Recado de Sangue ao Povo da Cruz. E eles mataram de maneira cruel os 25 cristãos, o sangue deles foi esparramado no mar. E sabe o que aconteceu com a igreja no Egito? Você acha que eles ficaram com medo depois disso? O evangelho explodiu no Egito. O evangelho está crescendo no Egito. Porque a perseguição nunca parou a igreja. Porque o que Jesus Cristo disse em Mateus 16, 18, nem as portas do inferno prevalecerão sobre a minha igreja. Nem a morte, nem as portas do inferno podem parar o evangelho, porque o evangelho é o poder de Deus, e o poder de Deus continua agindo em cada parte do mundo, e pessoas estão dedicando suas vidas para falar de Jesus. Deus continua agindo poderosamente no mundo. Em segundo lugar, pessoas estão arriscando suas vidas para falar de Jesus. Terceira e última lição.
Deus está nos chamando para fazer parte dessa missão. Essa missão não é algo que está acontecendo lá. Essa missão acontece aqui. E Deus quer que você foi convocado também para dedicar a tua vida, inclusive, se necessário, arriscar a tua vida, arriscar o teu emprego, arriscar, seja o que for, para pregar e para falar do nome de Jesus. Mateus 28, 18 e 19 diz: Jesus se aproximou deles e disse: toda autoridade no céu e na terra me foi dada. Jesus Cristo é dono de toda autoridade no céu e na terra. E aquele que detém a maior autoridade do universo, é Ele que nos deu uma tarefa, é Ele que nos deu essa missão, é Ele que nos envia dizendo, portanto, vão. O dono de toda a autoridade do universo diz, eu estou enviando vocês, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E ele continua dizendo, ensinem esses novos discípulos a obedecerem a todas as ordens que eu lhes dei. Nós devemos ir e fazer discípulos de todas as nações, ensinando eles a obedecerem a todas as ordens que Deus nos deu, fazendo discípulos maduros de Jesus. E lembrem-se disso, eu estou sempre com vocês até o fim dos tempos. O nosso Deus nos chama a realizar uma tarefa impossível. Mas essa tarefa vem acompanhada por uma promessa incondicional. Eu estarei sempre com vocês. Em primeiro lugar, nossa tarefa ainda é fazer discípulos maduros de Jesus. Essa é a tarefa. Essa é a grande missão de cada cristão. Essa é a tua primeira missão de vida. Não deveriam haver outras missões como prioridade ou no lugar dessa. Essa é a nossa primeira missão, fazer discípulos de Jesus. Continuamos fazendo discípulos de Jesus e veja, se nós queremos fazer discípulos de Jesus, nós precisamos fazer discípulos de Jesus daqueles que ainda não são discípulos de Jesus, aqueles que ainda não conhecem a Jesus. E temos sido igreja de portas abertas para que não cristãos possam vir ouvir o Evangelho. Temos nós sido compreendido a nossa tarefa e missão de levar o nome de Jesus onde nós estivermos. A grande comissão requer uma grande colaboração. Nós não vamos alcançar todos os povos, não vamos alcançar todos os trabalhadores do Brasil por meio somente da vida do pastor Fábio. Nós precisamos vencer essa ênfase em ministros profissionais, achar que a obra de Deus é realizada apenas com pastores e missionários. A obra de Deus é realizada com cada cristão. Cada cristão precisa assumir o seu papel e colaborar nessa grande missão e tarefa que Deus nos deu. E isso é tão importante porque algo que me chamou muita atenção, e isso toca o meu coração, Patrick Fongo disse, a perseguição jamais irá matar a igreja. A perseguição não mata a igreja. Mas um evangelho adulterado mata. Sabe por que eu falo isso? Porque eu vejo que o Brasil tem sido tomado por um evangelho adulterado das igrejas neopentecostais. Eu sou gaúcho, estive lá recentemente, e o povo gaúcho levantou um clamor. Tiago, nós somos o estado menos evangelizado, mas as igrejas neopentecostais chegaram aqui. Sabe qual é o problema desse evangelho? É um evangelho que não aponta para Cristo. É um evangelho que aponta para o homem, para si mesmo. E não é mais apenas a teologia da prosperidade, da riqueza, do dinheiro. É um evangelho que aponta para o dinheiro, para o sucesso, para as conquistas, mas não é mais só isso. Agora é o evangelho da prosperidade emocional. Você é especial. Tudo é sobre você, né? E Deus está aqui no mundo para te servir, para te fazer feliz. Então você tem que buscar o teu sucesso. E Deus é apenas um meio para que você seja bem-sucedido e feliz. Esse é um evangelho adulterado. E nós precisamos combater esse evangelho pregando o verdadeiro evangelho, com amor, com humildade. Mas eu tenho pregado que o neopentecostalismo vai destruir a nossa nação. E isso já está acontecendo.
Onde estão as igrejas que pregam o verdadeiro evangelho? Onde estão? Nós precisamos nos levantar como igrejas e nos unir, independente de diferenças que possamos ter em formatos e algumas formas que não são essenciais. Nós precisamos nos unir com excelência para pregar o evangelho no nosso país com excelência, porque os neopentecostais têm excelência, eles têm televisão, eles têm uma porção de investimentos que eles fazem. Onde estão os nossos investimentos para pregar o evangelho? Perdão, mas eu estou compartilhando algo que mexe comigo. Terceiro lugar, precisamos servir a Deus além das paredes da igreja. Como eu disse, nós precisamos vencer essa mentalidade errada da ênfase que nós colocamos no pastor, porque durante muito tempo a gente achou que assim, nós vamos pagar um salário para o pastor Fábio, tá? E eu não estou falando de vocês, estou falando da igreja. A igreja pensa assim, tá? Estou dando um exemplo. A gente vai pagar um salário para o pastor Fábio e o pastor Fábio cuida de tudo. Isso não é igreja. Efésios 4:11 diz que Deus estabeleceu pastores para que eles, veja lá, versículo 12, que é uma igreja bíblica. O versículo 12 diz assim: eles, pastores, são responsáveis por equipar o povo para realizar a obra. Quem realiza a obra? O povo. O que o pastor faz? Equipa o povo. A obra não é do pastor, a obra não é do missionário, a obra é do povo. É o povo que trabalha, é o povo que serve, é o povo que vai enviado e realiza a obra de Deus no mundo, na igreja e a partir da igreja, através da igreja. Nós precisamos vencer essa ênfase de ministros profissionais. O mundo não vai ser alcançado por meio apenas de pastores e missionários. Nós precisamos de engenheiros, nós precisamos de médicos, nós precisamos de donas de casa no seu bairro, no seu prédio, nós precisamos de professores, nós precisamos de estudantes que se infiltrem nas universidades tomadas por conceitos completamente avessos à realidade de Deus, jovens como Daniel em um ambiente hostil, que vão brilhar na sua fé, gerando impacto e sendo uma influência onde estiverem. Como disse Rick Warren, que estava no encontro de Lausanne, ele disse algo, eu não consegui parar de chorar. Ele disse assim: quando o cristianismo constrói prédios, ele começa a morrer. Por que eu chorava? Porque eu estou terminando de construir um prédio gigante. Mas eu já disse para a igreja, Visão 2030, é igreja para fora. A partir do ano que vem, é igreja para fora, além das paredes, servindo a cidade, Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. É por meio da missão que a igreja continua viva, é plantando igrejas, é servindo a cidade, é indo para fora que a igreja se mantém vibrante e viva. Vocês estão certos. Continuando, cada cristão é um missionário convocado para a missão. Todo cristão foi convocado para a missão. A missão de Deus está nas mãos de pessoas comuns. A missão de Deus não está na mão de um pastor. A missão de Deus está na mão de pessoas comuns. E talvez você olhe, Tiago, mas o que eu tenho a oferecer? Eu não vejo que tenho habilidades especiais, extraordinárias. Deus não precisa de habilidades extraordinárias suas. Nós temos a história de um jovem que certa vez estava passando, Jesus estava lá com 5.000 pessoas que precisavam ser alimentadas. E um menino, passando por lá, Jesus perguntou aos discípulos, o que você tem aí? 5 pães e 2 peixes. É pouco. Mas a questão é, não importa quanto ou o que você traz para a mesa, mas nas mãos de quem você os coloca. É só 5 pães e 2 peixes. Mas nas mãos de Deus, Deus pode fazer grandes coisas. Você precisa colocar a tua vida nas mãos de Deus. Eu confesso para você, quando me perguntam assim, qual é o segredo do que vocês estão vivendo lá em Datuba? Eu falo assim, aproxima mais, eu vou falar assim, ó, a graça de Deus, pura graça. Não tem nada a ver com o Tiago. Tem nada a ver comigo. Pelo contrário, quando eu cheguei na igreja de Indatuba, um líder disse bem assim, você não é o cara para essa igreja. Você não é o líder que nós procuramos. Isso mexeu comigo. Mas eu descobri que ele tinha toda a razão. Eu não era o cara para aquela igreja. Não sou, nunca serei. E foi por isso que Deus me escolheu. Porque não é sobre mim, é sobre Ele.
E porque nós temos esse tesouro em vasos de barro para mostrar que esse poder que a tudo excede provém de Deus e não de nós. Então eu sou improvável, e se você é um improvável, é muito provável que Deus escolha te usar. Porque Deus escolhe os improváveis, porque eles estabelecem um palco perfeito para Deus revelar a grandeza e o poder dele. Cada cristão é um missionário convocado para a missão. Compreenda que seu trabalho é um chamado sagrado. O seu trabalho é um solo sagrado. 99% dos cristãos atuam no ambiente de trabalho. Eu estou encerrando já, eu vou encerrar por aqui, mas a Lausanne enviou um e-mail pedindo perdão aos 99% que eles esqueceram, porque investiram em pastores e missionários, mas eles precisam investir nos cristãos que estão no ambiente de trabalho. O seu trabalho é um campo missionário. Não é só, você não trabalha para pagar sua boleta, você não trabalha para realizar teus sonhos, você trabalha para servir a Deus. Colossenses 3:23 diz, portanto, em tudo o que fizerem, tudo, seja servindo o cafezinho, seja varrendo o chão, seja fazendo planilha de Excel, em tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens. É a Cristo Senhor que vocês estão servindo. Precisamos acordar e sair da bolha em que vivemos. Posso falar real? Campinas, Indaiatuba, isso aqui é uma bolha. É uma bolha. E aos poucos essa bolha tem nos feito assimilar a cultura do mundo e esquecer qual é a nossa chamada identidade em Cristo Jesus. Nós precisamos acordar e perceber que Deus está nos chamando para fazer parte dessa grande missão. Encerrando aqui, uma menina que foi lá, ela foi abusada, vítima de tráfico sexual. E certa vez ela estava lá num navio, vítima de abuso, vários homens abusando dela, foi sequestrada dos seus pais foram assassinados, e ela compartilhou o testemunho, nós não podíamos revelar o nome dela, mas uma organização cristã um dia bateu com a polícia lá, resgatou ela, e ela disse que quando aquela mulher cristã abraçou ela com um cobertor, ela descobriu o grande amor de Deus. E ela disse, há um Deus que ama a justiça. E ela disse, posso não ter dinheiro para resgatar as crianças, mas eu tenho uma história para contar. E ela tem contado essa história ao mundo inteiro. Que história você está contando ao mundo? Que história a tua vida está contando? Tua história de vida aponta para você ou para Cristo? Nós precisamos falar menos de nós e mais de Jesus. Menos dos nossos projetos, menos das nossas conquistas e mais a respeito do nosso Salvador. Que a igreja declare e demonstre Cristo unido. Posso te falar uma coisa? A Bíblia está completa, mas a grande história de Deus não acabou. Deus continua escrevendo a sua história. Hebreus 11, está lá, a Galeria dos Heróis da Fé. Mas Hebreus 11 é uma lista que não termina, porque Hebreus 12 continua dizendo, portanto, também nós, que estamos cercados por tão grande nuvem de testemunhas, corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, o autor e o consumador da nossa fé. Essa é a minha última citação. Enisaki, sou muito fã dessa grande cristã e líder egípcia. Ela disse, há 2000 anos, discípulos fiéis de Jesus Cristo correram riscos para que você e eu estivéssemos aqui hoje. Que riscos correremos para que as gerações posteriores estejam tocadas pelo Evangelho? Pode ser que a gente viva o que os Estados Unidos está vivendo. A Europa viveu. Será que a nova geração vai conhecer a Cristo? Que risco nós vamos correr para compartilhar o Evangelho? Que preço nós vamos pagar para compartilhar o Evangelho com as novas gerações e com aqueles que ainda não conhecem a Cristo? Amém? Feche teus olhos. Pai querido, quero te agradecer por essa noite, esse tempo juntos aqui como igreja, primeira igreja batista de Campinas. Sem dúvida, essa igreja tem muita história. História de pessoas que se arriscaram, história de pessoas que dedicaram suas vidas para falar de Jesus. Por meio de um pioneirismo, sofreram, trabalharam, suaram.
que essa história não fique para trás, Deus. Que esse legado continue vivo, vibrante na vida, nesse momento atual dessa igreja e para as próximas gerações. Que essa igreja continue trabalhando, suando, investindo e se arriscando para pregar o Evangelho de Cristo Senhor, o nosso Salvador. Assim oramos em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, pessoal.